A anemia é uma das manifestações mais frequentes dentro da medicina interna. Acredita-se que 20% de pacientes internados e cerca de 5 a 10% dos pacientes ambulatoriais tenham anemia. Basicamente, está relacionada com a diminuição da capacidade do nosso organismo de carrear o oxigênio. O oxigênio que é capturado nos nossos pulmões vai circular no nosso sangue e vai ser distribuído nos nossos tecidos através de uma célula especializada que é a hemácia e de uma proteína especializada que é a hemoglobina. A diminuição da capacidade de carrear o oxigênio e consequente diminuição do número de hemácias e da concentração de hemoglobina é que vai acarretar essa síndrome que é complexa e que é resultante da diminuição da oferta de oxigênio para os nossos tecidos. É possível identificar apenas no olhar que a pessoa é portadora de anemia, mas existem nuances, porque uma das características principais é a palidez cutâneo e mucosa. A palidez cutânea, ela depende do grau de pigmentação da sua pele. Muitas vezes a pessoa tem a pele extremamente clara e essa palidez é confundida com anemia e os seus valores de hemoglobina, de hemácias e sua capacidade de oxigenação está normal. Às vezes a pessoa tem uma pigmentação melanodérmica um pouco mais intensa, você olhando não acredita que tenha palidez, mas nas mucosas, nas palmas das mãos, em regiões em que a pigmentação não está presente, isso pode se caracterizar. Mas mesmo que a gente tenha a desconfiança clínica, a anemia exige que a gente tenha uma comprovação laboratorial. E nesses aspectos práticos, o hemograma e a dosagem de hemoglobina são os critérios mais importantes para a gente definir essa síndrome. Muitas vezes a anemia está relacionada a um quadro abrupto, a uma hemorragia digestiva e uma perda grande, meio litro, 1 litro de sangue. E as manifestações muitas vezes são cardiovasculares. Hipotensão, taquicardia, tonteira, sensação de teto preto, fraqueza e muitas vezes incapacidade funcional. Às vezes não, às vezes a anemia se instala lentamente. Um pequeno sangramento hemorroidário, uma pequena úlcera gástrica, uma má condição alimentar que vai depletando as suas reservas de vitaminas e às vezes essas manifestações que são predominantes na anemia de evolução crônica. O tratamento ele depende basicamente da gente definir qual é a causa. E às vezes o aspecto mais relevante não é especificamente ter ou não ter anemia, é saber o que causou a anemia. Existem situações em que a anemia é fisiológica. Gestação, mulheres em período fértil por causa das perdas menstruais, adolescente, pré-escolar e lactente, cujo índice e a taxa de crescimento são superiores à capacidade de ingerir vitaminas e nutrientes, e essas situações não requerem maior investigação e maior esclarecimento. Mas não é porque é uma condição fisiológica que a gente vai viver com uma baixa capacidade de carregar oxigênio e com uma depleção de vitaminas. Mas muitas vezes a anemia é que dá alerta para uma doença de maior gravidade, um câncer de estômago, um câncer de cólon, um câncer de útero, um sangramento que é patológico, ou muitas vezes a questões relacionadas à qualidade alimentar ou à não adequação da absorção dos alimentos. E nesses casos você tem que ter certeza cuja a etiologia, a causa está muito bem definida, porque às vezes o tratamento da anemia pode sim trazer melhoras clínicas e acabar mascarando a doença que é resultante ou é que determinou o aparecimento dessa doença. Os alimentos que têm mais ferro são de origem animal. A carne vermelha tem 30 a 40% do aproveitamento de ferro. Alimentos que têm origem vegetal, couve, feijão, açaí, espinafre, e o Brasil tem uma grande diversidade, em geral a gente tem 5% de aproveitamento.
são alimentos muito bons para a manutenção da nossa reserva de ferro, mas em geral são insuficientes para a correção de uma deficiência. Quando a gente fala uma dieta rica em ferro e rica em B12, você está falando de uma dieta que é rica em carne vermelha e em alimentos de origem animal.